E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero continuar com o assunto do vídeo anterior, em que eu falei sobre orçamento para aposentado, mostrei o orçamento que eu fiz para minha mãe, que é aposentada e está indo morar em Portugal, e hoje eu quero falar sobre o visto D7. Então eu vou falar sobre documentação, algumas dicas e como é que a gente dá entrada nesse visto, tá bom? Então, o visto D7, mais conhecido como visto dos aposentados, mas ele não é restrito para aposentados. Ele é um visto para quem recebe rendimentos no exterior. Pode ser aposentado, pode ser pensionista, alguém que tem aplicações financeiras, alguém que receba vários aluguéis no exterior. Então, este é o visto para eles. Eu tô com uma cola e algumas respostas de perguntas que me fizeram após o último vídeo. A minha mãe, ela tá indo antes que nós para Portugal. Ela deve ir em fevereiro ou março. Então eu tô dando um foco em toda a documentação dela, no orçamento, enfim, em tudo que é relacionado ao visto para ela e a vida dela, uma aposentada. A gente foi buscar informações no vice-consulado aqui de Porto Alegre, a gente tirou várias dúvidas e é sobre isso que eu vou falar. Lembrando, cada consulado pode solicitar um documento diferente. Por exemplo, para o visto D7, no consulado de São Paulo é solicitado o exame médico. No de Porto Alegre, não. Então, eu recomendo muito que vocês procurem as informações no consulado ou vice-consulado da região que vocês moram. O vice-consulado aqui de Porto Alegre, ele só funciona para quem reside no Rio Grande do Sul. Se tu mora em Santa Catarina, tu tem que ir no do Paraná. Bom, começando então assim, quais são os requisitos para eu poder tirar o visto D7? Como eu falei antes, então, ou tu é aposentado, ou tu é pensionista, ou tu recebe algum tipo de rendimentos aqui. Eu tenho uma empresa no Brasil que eu recebo rendimentos, eu tenho vários imóveis, eu tenho aplicação financeira. Este é o visto que é destinado a quem recebe rendimentos no exterior. Mas assim, tu tem que comprovar esses rendimentos e eles têm que ter no valor mínimo de um salário mínimo. O salário mínimo hoje, em outubro de 2017, é 557 euros. Então, eles pedem a comprovação de, no mínimo, um salário mínimo. Eu recomendo vocês que não se baseiem por esse valor, tá? Porque a gente sabe que dificilmente alguém consegue viver com um salário mínimo em Portugal. A não ser que tu vá morar numa cidade pequenininha, do interior, que tu tenha poucos gastos. Agora, eu vou morar em Lisboa, eu vou morar no Porto. Eu acho bem complicado tu conseguir te manter com um salário mínimo. Nada é impossível, né? Mas assim, o mínimo que eles solicitam é 557 euros como comprovação de renda. Tá, e como é que eu consigo comprovar a renda? Daí pode ser o extrato do imposto de renda, pode ser teu extrato bancário, pode ser teus contra-cheques de pensionista ou de aposentado. Tem que ter alguma documentação que comprove esses rendimentos. Se tu é aposentado, tu tem o teu extrato bancário, mostrando que tu tem algum dinheiro em banco, que tu tem imóveis, eu te recomendo juntar todos os teus documentos, tá? Não ficar restrito apenas ao teu extrato de aposentadoria. Assim como se tu tem dinheiro investido ou se tu tem outros rendimentos, junta o máximo de documentação. Uma pergunta que fazem é o seguinte: tá, eu vou tirar o visto D7, mas a minha esposa ou o meu esposo, eles não são aposentados. Eles vão poder ir junto? A resposta é sim. Na verdade, assim, o visto é uma coisa, tá? A autorização de residência é outra. O visto tu vai pedir aqui no consulado, tu vai pedir o visto D7, que tu vai comprovar os rendimentos. Esse visto ele tem uma validade de 120 dias para te chegar até Portugal e dar entrada no CEF com toda a tua documentação. Lá no CEF, eles vão dar, então, a autorização de residência. E daí tu pode fazer reagrupamento familiar. Tu pode trazer teu esposo ou tua esposa, filhos menores de 18 anos que estejam cursando ou colégio ou a faculdade, podem ser reagrupados, assim como os pais com mais de 65 anos também. Então, assim, se tu é aposentado e a tua esposa não é aposentada, reagrupa ela se tu comprovar os valores de rendimento, né? Eu recebo aluguéis aqui no Brasil e eu quero levar o meu marido e os meus filhos. Pode. Então, tudo depende da quantidade de rendimentos que tu recebe.
O valor mínimo que eles pedem é, então, um salário mínimo, 557 euros. A cada pessoa a mais, por exemplo, eu vou levar o meu esposo, então o meu esposo eu tenho que comprovar mais 50% de um salário mínimo. Eu vou levar mais o meu filho, então é além de 100% do salário mínimo, que é o meu, mais 50% do meu esposo, 30% referente ao meu filho. Então nisso aí a gente já vai para uns 1.100 euros mais ou menos. Até fiz o cálculo, tô colando ali, mas mais ou menos uns 1.100 euros, tá? Então assim, comprova o máximo de informações quanto aos teus rendimentos e não te baseia apenas pelo mínimo. Agora eu vou falar sobre quais são os documentos necessários. Eu vou colar, porque são vários documentos e vou explicar. Lembrando que esses documentos me foram informados no vice-consulado de Porto Alegre. Tem que procurar o seu consulado da sua região, ok? Vamos lá. Primeiro é o comprovante de rendimentos, né, que eu já falei. Então pode ser extrato bancário, imposto de renda, extrato de aplicações, o comprovante de aposentadoria, comprovante de pensões, enfim, documentos que comprovem que tu recebe rendimentos aqui no Brasil. Tem uma declaração que tu assina, que tu especifica qual é o motivo do visto, qual é o período que tu pretende ficar em Portugal, onde é que tu vai morar e a indicação de referências em Portugal, caso tenha. Por exemplo, a minha mãe vai antes que eu. Se eu for pedir esse visto, eu vou colocar os dados da minha mãe que já mora em Portugal. Mas eu não tenho nenhum conhecido em Portugal. Não tem problema. Ele é optativo. Caso tu tenhas alguém que tu conheça lá, tu pode colocar a informação. Comprovante de alojamento em Portugal. Pode ser reserva de hotel, pode ser reserva do Airbnb, pode ser contrato de locação. Caso tu tenha uma pessoa que já more lá e que tu vai ficar lá, tem que pegar uma declaração dela, que tem até o modelo também, e mandar, porque é isso que tu vai apresentar junto ali no consulado. E se tu for pegar hotel, Airbnb ou hostel, tem que ter no mínimo uma reserva de uma semana. Terceiro documento é o seguro-saúde para o período que tu vai ficar lá. Aqui no Brasil a gente pode tirar no Ministério da Saúde de graça o PB4, que é válido como seguro-saúde. Quando tu chega em Portugal, tu vai lá no centro de saúde e informa esse teu PB4. Quarto documento é o atestado de antecedentes criminais, que tu tira pelo site da Polícia Federal de graça, é só imprimir, não tem nada demais nesse documento. Depois o quinto documento é um comprovante de residência aqui do Brasil, que pode ser conta de água, de luz, de telefone, no teu nome ou no nome de algum parente, né? Para comprovar que tu reside na área do consulado que tu tá pedindo o visto. E eles vão te mandar para aquele endereço lá depois da documentação, então tem que cuidar isso aí. Sexto item, 2 fotos 3x4 com fundo liso e tem que ser colorida. Sétimo documento, então, cópia do passaporte com validade mínima de 3 meses. E tem que ser as páginas de identificação e todas as folhas que já foram utilizadas. Oitavo documento é a cópia do nosso RG, carteira de identidade aqui do Brasil. Nono item é o envelope de Sedex, que é aqueles envelopes plásticos, que é por onde tu vai receber o teu passaporte na tua casa. Tem que já estar com o teu endereço preenchido, que tem que ser o mesmo endereço do teu comprovante de residência. Esses são os documentos que tu precisa para preencher aquela ficha. Tem uma dica que é o seguinte, no item 25 do formulário, que é a duração da estadia, tem que colocar 90 dias, tá? Porque senão dá um erro, sei lá. Foi a orientação que me deram aqui no Consulado de Porto Alegre. Bom, agora vamos para as perguntas que me fizeram, que eu anotei aqui. Visto D7, pode trabalhar? Bom, aí a gente tem que entender que são duas coisas diferentes. O visto D7, a gente dá entrada aqui no Brasil. Tem o visto D7, tu vai para Portugal e tu, lá em Portugal, no CEF, tu pede a tua residência. Com a tua residência, tu vai poder trabalhar, normal. Então, sim, quem tem visto D7 pode trabalhar depois que tiver a autorização de residência. Visto D7 pode ter empresa? Mesma coisa. Depois que der entrada na documentação lá no CEF, que receber a autorização de residência, pode abrir empresa, sim. Visto D7 permite reagrupamento familiar? Como eu falei, sim, permite, né? Então,
marido, mulher, filhos com menos de 18 anos que estejam se escolarizando, pode ser faculdade também, ou pais com mais de 65 anos. Então, a pergunta que eu mais recebi sobre os 25% de desconto. Bom, aí são duas coisas separadas, tá? Eu fiz esse questionamento no vice-consulado de Porto Alegre e depois eu conversei com um amigo meu que é advogado tributarista sobre essa questão. Bom, se tu vai receber os teus rendimentos aqui e fazer uma transferência para o banco em Portugal, pode ser Western Union, pode ser TransferWise, pode ser via banco, não tem tributação. Tu vai pagar a taxa de IOF, tu vai pagar a taxa da transação, mas não tem tributação dos 25%. Ah, quando é que eu sou tributado em 25%? Tu é tributado em 25% se tu quiser que a tua aposentadoria aqui do órgão, da empresa que tu recebe aqui no Brasil, seja disponibilizado diretamente na tua conta em Portugal. Daí tu vai ter, sim, uma tributação de 25%. Porém, ela não é bitributação. Não é tu vai ser descontado em, sei lá, 27% aqui e mais 25%. Tu vai ser descontado uma vez só, que vai ser esses 25%. Então, se tu já é descontado em 27%, vale a pena tu fazer essa transação que tu vai ser descontado uma vez só em 25%. Recomendo fortemente procurar informações com advogado tributarista. Como é que a minha mãe vai fazer? Minha mãe vai fazer transferência via TransferWise, a gente até olhou no banco dela quanto que custaria, a gente fez várias simulações, TransferWise fica mais barato. Ah, quanto tempo para ser aprovado o visto? No consulado, eles me informaram que leva de 30 a 60 dias, mas dependendo do volume pode levar até 90. Então, não compra passagem muito antes. A minha mãe, ela pretende viajar na primeira semana de março, é o que a gente estava pensando. Então, ela vai dar entrada em janeiro, na metade de janeiro, na verdade, que a gente calculou uns 2 meses aí de intervalo para ela receber o passaporte dela com visto. Bom, recebi meu visto D7. Eu tenho 120 dias para ir para Portugal para dar entrada no CEF, na autorização de residência, tá? Então, cuidem isso, porque se passar esses 120 dias, tu tem que dar entrada tudo de novo com a documentação. Bom, pessoal, então, falei sobre a documentação, respondi as questões, dei algumas dicas, falei sobre os critérios para pedir o visto D7. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou alguma complementação, escreve aí embaixo. E caso tenha alguma sugestão, pode me mandar, por favor, tá certo? Então, assim, bom fim de para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!